claro, tentando trazer aí a melhor informação, tentando trazer o melhor para você aí do outro lado que curte, né? Aí o Henrique Cristo, para quem quer fazer pergunta também. Então vamos que vamos para cima, trazendo aí, né, uma entrevista exclusiva hoje, estreando aí, falando com Neto Brasil no YouTube com todos vocês. Hoje, grande entrevista com Henrique Cristo, uma entrevista mais tranquila. O pessoal já está chegando aqui. Vamos dar um bom dia, boa tarde, bom dia para o pessoal que está aí do outro lado do mundo, boa tarde para já quem está aí no Brasil e boa tarde para nós aqui, finalzinho de tarde, para as meninas discípulas lá do Henrique Cristo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Então, antes do Henrique começar a responder as perguntas, ele vai conceder uma bênção e procederá com uma dissertação que tem a ver com a realidade mística dele. Então, com vocês, Henrique Cristo. Que a paz seja com todos. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei e prenunciar no meu retorno. Eu sou Consolador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos e engordólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Na luz de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais, na medida em que se desigualam. Lei esta que já expus sucintamente há 2000 anos, quando proferi a parábola dos talentos. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continua gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda, ignorante, desperta-te. Sou Henrique Cristo, filho do homem. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não ser julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate e abrir-se-á. Tarda jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da mãe terra, que tenham todos a minha paz. Que venham as perguntas. Boa tarde, Henrique Cristo. Tudo bem com você aí? Tudo tranquilo? Na graça do Altíssimo, tudo bem. Henrique, eu já quero começar
com você, né, aqui diretamente para a Rádio Mais Brasil UK, aqui para todo o Reino Unido, a única rádio brasileira por aqui, né, e eu acho que todo mundo conhece muito bem a sua história, já são anos aí, né, na mídia, anos na TV brasileira, então eu já quero começar assim bem direto, bem objetivo, com uma pergunta. E concordando, mas meio que uma pergunta para você, eu gostaria que você comentasse. Nunca houve um tempo tão difícil de ser Henri Cristo como nesse momento, não? Isso é verdade. Muito difícil. Mas como eu vim da parte do Senhor, com a instrução dele, eu me adapto. Eu sou como a água. Eu me adapto às circunstâncias, à realidade. Entende? Inclusive, eu, nesses longos anos, 50 e poucos anos de vida pública, eu atravessei por tudo. Entende? Eu falei em vários países, eu fui expulso de alguns, enfim, eu estou adaptado, porque a minha missão é assim. Inclusive, quero deixar claro para ti, para quem me ouve, que isso da reprovação, que ainda estou bebendo a última porção do cálice amargo, está previsto em Lucas capítulo 17, versículo 25 a 35, que o Filho do Homem, antes de ser reconhecido, seria reprovado por sua geração. Está lá escrito assim, finalmente, só para concluir. Assim como foi nos tempos de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se núpcias, até o dia em que Noé entrou na arca e veio de novo e consumiu a todos. Assim será o dia que o Filho do Homem se manifestar. Assim como também foi nos tempos de Ló, etc. Então, quer dizer que é futuro. Assim será o dia que o Filho do Homem se manifestar. Esta é a época. Já estou 50 e poucos anos me manifestando publicamente, e esta é a época que eu tenho que atravessar. Eu estou preparado. Meu pai me preparou em todos os sentidos, na alimentação, me avisou, me preveniu, meu pai, meu Senhor e Deus, que os dias difíceis estavam chegando. E infelizmente, isso é apenas o princípio da dor. Infelizmente. Prepare-se. Já que você está falando que você se adaptou para esse momento tão difícil para a humanidade, tem como dar alguns exemplos para a gente aí de como você se adaptou e também, né, se você, claro, já previa isso daí, que isso aconteceria com a humanidade, infelizmente o Covid-19, mas já nesse momento, como você está falando que infelizmente é apenas um começo, mas muita gente não imaginava que seria tão perto, né, Henri? É praticamente indescritível a realidade contemporânea. Nos dias atuais é muito difícil. Agora, a única coisa que eu posso falar para aqueles que me ouvem e querem navegar, surfar tranquilamente nesse mar de lama contemporâneo, a única coisa que eu posso falar é, primeiro, que não tem luz no final do túnel. Não tem. Só no teto. Quiseres luz, olha para cima, invoca o Pai com os olhos abertos, ele te ouve, te vê e te abençoa. Como eu já disse há 2000 anos, está em Mateus 6, versículo 6, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora teu Pai Celeste. Ele vê o que se passa e te abençoa. Note bem, não mandei ninguém ir à igreja, não mandei ninguém sair de casa para orar. No quarto que eu disse. E assim que eu continuo ensinando. Então agora, quanto ao restante, ao pior do que esse vírus, do que essa pestilência, muito mais letal, muito mais perigoso do que essa pestilência é o medo dela. Então, se o indivíduo fica com medo dela, na hora que ele tem, eu sei de vários casos, que ele está precisando daquele fiozinho de vida para respirar, se ele acredita que vai morrer, agora é o fim. A mente dele bloqueia aquele último fiozinho de vida que ele tem para respirar, e ele vai para a intubulação e lá para o cemitério. Então você está dizendo que as pessoas, o correto é não ter medo do vírus, porém, eu já quero deixar outra pergunta para você. Você se vacinou, Henri, ou não? Não ter medo do vírus não é só isso. É ser prudente, não vai também tentar dizer eu não tenho medo, porque eu não tenho medo, eu vou até aplicar em mim vírus, não. Ser prudente, porque o medo é que anula a capacidade mental de resistir.
Agora, quanto eu me vacinar, não me vacinei e não pretendo me vacinar. É uma questão de fórum íntimo, né? Eu tenho a minha vida, a minha saúde, minha forma de vida diferente de todas. Por exemplo, querem uma proteçãozinha pessoal para essas porcarias todas que estão vindo aí, simplesmente esmague 3 dentes de alho cru, tempere ele com vinagre de maçã, sal, óleo de oliva e come de manhã cedo. 3 dentes de alho cru. É uma delícia. Para vocês que não gostam, o que você está dizendo que é questão de escolha íntima mesmo, vacinar ou não vacinar, correto? Na minha ótica, na minha visão, eu inclusive considero um absurdo, cada um pense o que quiser. Aqui no Brasil existe uma Constituição, e na Constituição diz que o direito de vida é sagrado, né? E de escolha. Então, daí, na minha visão, tá? Agora, eu tenho amigos que se deixaram vacinar, que foram vacinados, enfim, cada caso é um caso. Agora, eu nunca vi, nesses 50 anos de vida pública e 73 de vida, nunca vi fazerem vacina em 2, 3 anos, tá? Nunca vi. Isso é uma coisa que inventaram agora. Inclusive, eu tenho acompanhado a ciência, tenho acompanhado todas as reações científicas, os cientistas, as opiniões de todos eles, e vejo. E se eu não visse, não acreditava. Eu vi pela mídia um soldado ser vacinado e morrer na sequência. Henri, então, já que nós estamos falando nesse assunto, já nos aprofundando mais nesse assunto, a quarentena, de que forma ela mudou aí no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? O que você pode falar para as pessoas aí, do que você tem feito? Fala para o pessoal aí, para quê? Porque até hoje no Brasil ainda a gente está tendo aí um grande número, né? Querendo ou não, ainda tem um grande número de vítimas aí. O que você pode falar sobre? Isso é óbvio, salta aos olhos, eu estou acompanhando tudo pela mídia, né? Agora, eu não tenho preocupação com quarentena, eu vivo 50 anos em quarentena. Entende? Eu vou em público para falar, né? Mas eu jejuei longamente, fiz longos jejuns na minha juventude, né? Eu fiz mais de 50 dias de jejum, intercalado, primeiro 3 dias, depois 7 dias, depois 9 dias, em cada país diferente. Na França, porque eu fiz o último jejum de 13 dias, mas antes já tinha feito um de 7 dias em Montaterra, e o último que eu fiz antes de voltar para o Brasil foi de 13 dias. Então tem todo um mistério. Eu tive a ocasião de compreender como é que reage o corpo face à alimentação, face ao tipo de alimentação. As pessoas que mais facilmente estão na fila para sucumbir a essa porcaria, dessa pestilência, essa pólvora invisível, são aquelas que se alimentam pessimamente. Comem cadáver de galinha, de porco e de vaca, ficam gordos, ficam obesos, eles estão mais propensos, entende? Que o corpo deles não está preparado. Esse é o conselho que eu dou para cada um que quiser, ainda dá tempo para preparar o corpo. Eu sei que é muito difícil dizer, agora não vou mais comer defunto de galinha nem de vaca, mas esse é um bom caminho. E evitar essas guloseimas que só vão enfraquecer mais o organismo. Eu, por exemplo, faz muitos anos que eu sou vegetariano e me alimento de vegetal cru, né? Que daí, então, ele tem mais vida, como eu acabei de falar do alho, entende? Então, é uma realidade diferente, já que tu me fizeste essa pergunta, né? Eu sei que é impossível, no momento presente, todos os habitantes da Terra mudar o hábito alimentar. Que tem todo um sistema estabelecido em cima disso, matança de bois, eu sei como é que está tudo funcionando. São milhares de bois que tem que morrer por dia para alimentar milhares de pessoas que são, digamos, cadaveristas, que comem cadáver. Sem querer ofender ninguém, mas é a verdade. Henri, a outra, quando a gente, né, soltou nas redes sociais aí, que nós iríamos o entrevistar, muitos ouvintes da Rádio Mais Brasil UK aqui na Inglaterra e muitas pessoas aí nos enviaram quase a mesma pergunta. Foi a primeira, assim, que foi meio que o recorde aí de perguntas da galera aqui, entendeu? E essa pergunta é a seguinte: já que Henri é Jesus Cristo é Henri, o porquê que ele permitiu o Covid matar aí milhares e milhares de pessoas aí em todo o mundo? Você tem alguma explicação para dar aí para as pessoas do mundo inteiro que choram aí, né, pelos seus familiares, pelos seus amigos, como Jesus Cristo? Você tem como falar algo aí para as pessoas? É uma oportuna pergunta, uma excelente pergunta, dando ocasião de muitos se acordarem, que ainda há pouco eu já te falei, talvez nem te lembras, mas falei que não tem luz no final do túnel. Tá?
Só no teto. Tem que invocar o Pai no quarto, com a porta fechada, como já ensinei há 2000 anos, Mateus 6, versículo 6. Enquanto que muitas pessoas ficaram doentes e morreram por ir na igreja lá na Coreia do Sul. Fiquei sabendo que centenas de pessoas morreram porque estão falando na igreja. Então, nada contra, cada um faz o que quiser da tua vida. Eu estou respondendo tuas perguntas. Então, eu não posso fazer nada, porque Deus, eu não sou Deus, meu Pai é Deus. Ele é o supremo criador do universo. Único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente. Enfim, Ele é o Senhor. Ele, nada acontece, preste atenção uma coisa. Nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Então a pergunta seria, por que Ele consentiu? Por que Ele permitiu? Porque Deus deu, desde o princípio da criação, o livre-arbítrio ao homem. É o livre-arbítrio. Então tu tem direito, sim ou não, de ser bom ou de ser mau. De ser um malvado, um arrogante, um assassino. Quanto mais, depois tu tem que pagar. Por os ignorantes que não sabem que a lei de Deus é. Dentro da sua realidade, Henry, dentro da sua realidade como filho de Deus, você não foi avisado para você alertar o pessoal aí, não? Se tu assistisse os programas que eu faço faz mais de 10 anos ao vivo aqui em Curitiba, aqui em Brasília, tu ia ver que eu falei mais de 2 anos antes, que eu vi que estavam elaborando uma praga, uma pestilência, e daí, mas quem disse alguém que ria? Me puxava aquele louco lá, entende? E há 2000 anos já previu também. E há 2000 anos eu disse que quando ouvi falar de guerra, rumor de guerra, reino contra reino, nação contra nação, tempestade, terremotos, inundações, pestilências, fomes e a princípio da dor. Quando me perguntaram quais seriam os sinais, esse é um dos sinais, entre os tantos outros. Você jovem, eu vejo que tu és uma pessoa de cabeça que está preparada para saber a coisa. Então, tu pare um pouco para pensar. Se são, não é, a estatística não é verdadeira, são 8 bilhões de habitantes na Terra, não é 7 e pouco, porque tem uns clandestinos que não são registrados, netos de clandestinos, enfim. Então, calcule, abra um pouco os olhos, se sair um pouco, não tu, mas qualquer um que quiser sair da zona de conforto e dar uma espiadinha nos mares, na natureza, como eles estão sendo destruídos por causa da explosão demográfica que salta os olhos, que agora só cego não vê. E ainda continua. Olha, o que eu falei há 2000 anos? Quando eu caminhava em direção ao Calvário, eu disse, mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, guardai vossas lágrimas para os vossos filhos, porque haverá o dia em que bem-aventurados serão as esteris, ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, que são esses dias atuais. Ninguém quer saber do que eu falei. Agora, uma das coisas mais, assim, eloquentes, mais admirável, por incrível que pareça, ainda é fabricar criança. Tá? Ainda é. Inclusive o controle da natalidade, que os donos de cabresto, aqueles que lucram com a desgraça das crianças, aqueles que querem pedir esmola em nome delas, eles são contra o controle da natalidade. Eu sei de coisas aqui no Brasil e na América Latina, porque eu tenho uma consciência universal. Eu não viso, não limito-me ao Brasil nem à América Latina. Então eu sei de coisas que acontecem nesse âmbito. Então eles é uma máquina que só mesmo a hecatombe nuclear, que é inevitável, que vai parar. É só a hecatombe nuclear, que é inevitável, é que vai parar o movimento dessa máquina horrível, que é faturar em cima do lucro. E o lucro consiste em fabricar coisas para crianças, e fabricar crianças para ter mais crianças, para ter mais clientes, e a mídia, e todo um esquema que está um rolão, que rodando, e os seres humanos desavisados, incautos, ficam só olhando e acham bonito até, fazem festas, etc. Eu não entendo o que festejar. Eu não vejo motivo para festa. Eu sou realista. Pessimista, não. Eu sou realista. Então na sua concepção aí, na sua mensagem, é apenas o comecinho aí de muitas e muitas complicações que nós teremos aí. Infelizmente, haverá umas pífias atitudes de protelação, tá? Daqui para lá para cá, os líderes que têm consciência, a maioria dos líderes mundiais que têm o poder administrativo na mão sabem
que é apenas um joguinho de empurra, uma tentativazinha pífias, mas eles sabem que uma hora dessa alguém vai ter que apertar o botão. E eles só não apertam porque sabem que a hora que apertar não vai ser igual a Hiroshima e Nagasaki. A hora que apertar vai ser um bombardeio de todos os países que têm bomba atômica vão apertar simultaneamente. Eles sabem disso. Né? Então, por isso que estão protelando. Imagine só, eu não vou citar nome, quem quiser raciocinar, raciocina. Tem um indivíduo aí que ele só tem o respeito, o medo de todo mundo, porque ele tem uma bomba atômica. Os outros também, mas tem um lá. Você sabe muito bem de quem eu estou falando. Tá? Não só porque tem bomba atômica, o presidente dos Estados Unidos, grandes presidentes, são obrigados a fazer de conta que simpatizam com ele, que gostam até dele, conceder-lhes lucro para a sobrevivência, porque sabem que ele tem uma bomba atômica. Então, inclusive dão dinheiro para que ele aumente as bombas atômicas, que construa mais bombas. Então, é uma coisa que está assim, veja bem, dizem que eu sou louco, tá? E sou louco, sim, de amor pela humanidade, pelo meu pai, antes de tudo, louco de amor por ele. Depois pela humanidade, que só por causa dessa loucura, que é meu amor pela humanidade, é que eu estou falando aqui agora. Eu também estou exposto, eu passei por vários países, eu fui detido mais de 40 vezes. Só na França, numa noite, eu fui detido 3 vezes. Então, já entrando nesse assunto aí, eu pesquisei bastante aí sobre sua vida, né? Primeiramente aqui, eu quero te agradecer pela entrevista, até porque essa entrevista aqui, ela vai ser bastante repercutida aqui na Inglaterra, no Reino Unido e na Europa, até porque nós temos ouvintes aqui em todo quanto é lado, inclusive nós temos várias perguntas aqui, mas antes da pergunta, a gente está aqui com o maior respeito, viu? Te respeitando e aí levando a sua mensagem à frente aí para as pessoas refletirem, né? E tem também aí a questão de soltar para as pessoas refletirem. Ninguém tá forçando ninguém a acreditar em nada, apenas para as pessoas aí refletirem no Henri Cristo. E outra coisa, já que nós estamos falando de países, Henri, você falou que foi preso mais de 40 vezes, nós temos aqui perguntas de ouvintes aqui também sobre o Brasil, mas agora eu já quero entrar no assunto, já que nós estamos aqui na Inglaterra, você foi expulso da Inglaterra. Conta um pouco pra gente sobre a sua história aqui na Inglaterra. Bem, é simples. Eu primeiro saí da América Latina, fui para Madrid, quando eu falei o povo lá na praça, aliás, na frente do edifício da corte inglesa, onde é o lugar mais central de Madrid. Falei o povo lá, onde já me detiveram uma vez, fui até a Guarda Nacional, me levaram com o povo atrás. E daí o general veio o barulho, voltou, veio para fora e perguntou quem eu era. Quando eu falei quem sou, ele esticou a mão dele assim: em Espanha, Cristo pode falar onde quer. Me liberou. Muito bem, daí eu fui para Portugal, onde fui muito bem recebido pelo povo português, onde falei ao vivo na Praça do Rossio. Dá para escutar uma mosca voar de tão silencioso que eles ficaram quando me ouviam. Foi uma bênção do Pai para o povo português. Depois disso eu estive lá pela SIC também, convidado para uma outra realidade. Mas voltando, aí chegando na França, meu destino era Londres. Mas eu fui por terra. Né? E daí quando chegou em Dover, naquele tempo não tinha ainda esse trem por baixo da terra, sabe? O Eurostar ainda não tinha. Eu tive que... de balsa, de Dover para... Isso, não deu desse. De Calais, na França, para Dover, correto? Se quando eu saí de Lisboa, só Deus sabe tudo, hein? Se quando eu saí de Lisboa, eu sabia que eu não podia ir direto, que eu comprei uma passagem direta a Londres. Aí só depois, quando cheguei na Espanha, eu já vi que tive que mudar de trem. Oxe, já não gostei. Monte de sacoleiro também, enfim, que vinha atrás de mim também. Daí eu... Só para o ouvinte entender, isso foi em que ano, mais ou menos? Foi em 1980. De 80, ok. Então daí, só para compreender, que daí eu também tentarei ser breve, mas poder explicar por que eu fui expulso. Então daí, quando eu chego na Espanha, fico sabendo que tenho que ir para a Paris. Depois de Paris, dormi uma noite em Paris, fiquei sabendo então que o trem não ia direto. E mais essa. Então cheguei em Paris, na Gare Montparnasse, lá peguei um táxi e fui até a área do norte, onde fiquei hospedado no hotel, esperando para embarcar de manhã cedo. Aí, inclusive falei, tinha umas pessoas, eu lembro que tinha uma
uma turista que falou muito comigo, mas gesticulando, porque eu não falo inglês, né? E ela não falava espanhol nem português. E daí, quando cheguei lá, atravessei então para Dover. Quando eu cheguei na hora do embarque ali em Dover, cada um ia dando seu passaporte e tal, né? Para ir para Londres. Mais uma vez, mais um embarque, né? E foi ali que a coisa enroscou. Dali, quando pegaram meu passaporte, me separaram dos outros passageiros e examinaram meu passaporte. E disseram, olharam para mim, aí tinha um que falava espanhol, que eu disse que falava português e espanhol. Daí, aquele que falava espanhol veio falar comigo e disse assim, o senhor não pode ir para Londres. Eu digo, por quê? Né? Não pode. Aí eles falaram com Londres, pelo rádio, naquele tempo pelo rádio, para ver as reações. Daí lá em Londres disseram que não, que eu tinha que voltar. E note bem uma coisa, se era para eu voltar, aí, ali, nesse gesto, nesse dia, eu compreendi da parte do Senhor a minha condição de apátrida. Se eu tivesse condição de brasileiro, me mandavam expulso para o Brasil, não é isso? Isso. Então, mandaram para a França. Te deportaram para a França. Daí quando eu cheguei, eles queriam que eu embarcasse naquela lancha lá, por minha conta, né? A balsa, isso. Não, digo não, se você me expulsa, você obedece a ordem de Londres, eu falei em espanhol. E eu obedeço a ordem lá de cima do meu pai. Ele disse que quando sou expulso de um país, eles têm que me custodiar até onde eles querem que eu seja expulso, eu falei. Daí olharam entre eles e disseram, então vamos. Me levaram até Calais, que é a cidade francesa ali. Isso. Aí me apresentaram lá, aconteceu inclusive uma coisa inusitada, que eu vou rapidamente relatar, já que tu queria saber, uma coisa inusitada ali, que quando cheguei em Calais, eles me entregaram para os policiais franceses, aí os policiais franceses, entre eles, se entreolharam e depois esperaram eles sair. Quando saíram, disseram assim, para eu sentar, fiz sinal, tinham que falar espanhol, eles assim, abriu uma gaveta lá, um comissariato lá, chama de comissário, tinha uma gaveta, uma gaveta da branca, tirou um cartão postal desse tamanho, e eu achei todo aquele comportamento estranho deles, ele pegou e me deu aquele cartão postal para eu olhar. Olhei, você está vendo algo? É você? Eu digo, não vejo nada, vi uma árvore, né? E água. Uma foto lá de Jerusalém. Daí ele disse assim, mire melhor. Eu olhei melhor, é você? Aí ele viu que eu vi, sou eu, é meu rosto. Meu rosto está desenhado naquela forquilha da árvore. É a coisa mais incrível, olhando melhor. Daí eles, bem-vindo à França. Mas daí eu voltei para a França, já vi que a minha condição era de apátrida, porque depois a França oficialmente me reconheceu como apátrida, eu voltei ao Brasil como apátrida. Só no ano 2000, dia 24 de outubro do ano 2000, que as autoridades judiciárias reconheceram meu nome em Cristo e me deram um documento com nacionalidade. Entendi. Então, só no ano 2000 que você foi reconhecido e pode fazer o que você faz no Brasil. Mas daí, só um detalhe, eu esqueci de falar, só um detalhe, que os franceses aqui levantaram uma premissa entre eles, que talvez estavam me expulsando por causa que tinha um inglês que deixou uma doação para o reino de Deus lá. Tal de Ernest. Entendi. Daí, mas só que eu não fui lá em busca de nada. Eu nem sabia, eu fiquei sabendo, através dos franceses. Então vamos lá. Quando você foi deportado da Inglaterra, que não deixaram você entrar por motivos que você ainda não descobriu, correto? E aí, logo após, meses ou anos depois, levantaram uma possibilidade de um inglês que tenha deixado uma herança para você, correto? Exatamente. Quando eu vivi 7 meses na França, sabe? Até que voltei para o Brasil, porque meu pai disse que eu tinha que voltar para o Brasil, completar 33 anos no Brasil. Eu cheguei dia 19 de março e dia 22 eu completei 33 anos, em 2021, em 1981. E daí, percorri o Brasil todo como a pátria. Aquele documento que me deram lá na França, em Champs-Élysées, no consulado brasileiro, só tinha meu nome e que só valia 24 horas. Eu fiquei circulando no Brasil todo nessa condição. O restante está escrito na minha história, quem quiser pode conhecer, né? E daí a minha desconfiança, mas eu fui expulso do Paraguai e não tinha nenhum... Lá eu fui expulso do Paraguai que não queriam me ouvir, fui expulso da Venezuela porque falei
o que não queriam ouvir na mídia. Enfim, mas assim, Henrique Cristo, é o seguinte, na Inglaterra, quando a gente levantou aqui o nome do inglês lá na década de 70, se eu não me engano, ele deixou um testemunho, deixou um testamento, aliás, um testamento, né, todo escrito em inglês, muito bem feito, que deixaria aí uma herança para você. O nome dele é Ernest Norman Digweed. Ernest Norman. É que eu só lembro de Ernest, porque eu não sei falar esse nome dele, muito complicado. Eu só lembro de falar Ernest. E uma curiosidade. Santa Paz. Henri, uma curiosidade sobre esse senhor que faleceu lá, seus. Já bem assim idoso, né? Uma curiosidade que a residência dele, onde ele escreveu esse testamento, é muito perto de onde eu estou aqui, né? Foi na cidade de Portsmouth. A gente tem até o endereço aqui na cidade de Portsmouth, em Hampshire, no mesmo estado aqui, literalmente a meia hora de onde eu estou agora aqui. Então foi até uma coincidência muito grande aqui. A cidade de Portsmouth, que é uma cidade portuária, porém muito bonita, maravilhosa. E um dia eu vou fazer uma visita lá para eu tentar investigar um pouco mais sobre essa questão. E aí você falando que foi deportado de vários lugares, já entrando nesse assunto, na época que você era bem mais jovem, né? Eu vejo que você hoje está bem mais calmo também. Você hoje é uma pessoa mais calma. Você não era igual antigamente. Você era muito assim. Você respondia com muito mais vigor. Você era mais para cima, né? E aí eu lembro que na época até na televisão nos anos 90, você era assim. Você quando era deportado desses lugares, não era da forma que você pregava a sua palavra que o pessoal te deportava, ou era outro motivo? Porque às vezes, veja bem a coisa, até hoje eu também gostaria de saber por que o Paraguai me expulsou. Porque eu saí de dentro do aeroporto de Assunção, fui de Santa Cruz de la Sierra para Assunção. E do aeroporto de Assunção direto para a prisão política no centro de Lisboa, de Assunção, onde fiquei durante 7 dias, com a graça do Altíssimo, estudando sociologia com cobaias vivas. Eu pude compreender certas coisas que só aquele tempo era o regime dos Stroessner, sabe? E fui para a prisão política dele. Segundo me disseram que não queria saber de profeta lá, etc. Essa coisa toda. Daí, mais um pouco, os carcereiros, as pessoas com quem convivi lá, me trataram muito bem. É uma história muito comprida. Sim, mas sim. Muito bem tratado, tanto é que na hora que veio a deportação minha para o Brasil, aqueles que me custodiaram até Foz do Iguaçu, eles só não choraram, mas sentiram que como se tivesse despedido deles paternalmente. Já houve, nessas prisões, toda essa confusão que você já passou no mundo inteiro, porque você rodou muito na América do Sul, na Europa, depois no Brasil, em quase todas as capitais, ou todas as capitais. Todo o Brasil, toda a América Latina, todas as capitais. Já houve, assim, algum caso de as pessoas tentarem te lixar, alguma coisa nesse sentido? Não. Se tu olhar bem as fotos da minha detenção em Belém do Pará, por ocasião do ato libertário, tu olhar bem lá, vai ver com que respeito me trataram. Só o delegado de lá, que ele estava obedecendo Roma, ele sim mandou tirar minha túnica, bravo, etc. Mas o restante, se tu olhar bem o escrivão que está perto dele nesse momento, olha para o outro do escrivão que ele estava contrário ao que estavam fazendo, mas ele obedecia a ordem. Então, no presídio, onde eu fiquei durante 15 dias, onde eu fui interrogado e examinado por uma junta psiquiátrica, oficialmente eles disseram que nem no dia do juízo final não podiam dar um diagnóstico sobre mim, mas qualificaram que eu atuo como superdotado, até achei meio ofensivo, mas depois eu compreendi que era mentalmente, né, negócio. Então, umas coisas assim bem estranhas. Agora, lá na prisão em Belém do Pará, fila todo dia para tomar a bênção, inclusive soldados fardados vinham tomar a bênção lá, entende? Que sabiam, porque eu falei durante 3 horas na TV Guajará, na véspera da prisão. Mas, Henrique, qual que era o motivo da prisão? Falsidade ideológica? Lá em Belém? Não, em todos os lugares. O pessoal te prendia por quê? Sim, porque eles queriam saber, eu era um objeto, uma pessoa estranha, pensava que era um fantasma que decidia do céu, porque quando eu tinha 33 anos, eu tinha a mesma imagem que todo mundo, como você pode ver na web, e daí eu chegava, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, já que me fez a pergunta, em Roraima,
Eu fui detido na Polícia Federal, fui detido muitas vezes pela Polícia Federal. Ali mesmo, eles me interrogaram a manhã inteira. Isso em 81. Depois olharam-se entre eles e disseram, já que é assim, né? Então que tu estás cumprindo uma missão, então nós também queremos participar. E cada um botou lá 100 cruzeiros da época na minha sacola. Né? Então, um interrogatório longo, e outros diziam assim, batendo nas minhas costas, é difícil crer que Cristo está na Terra. Essa era a conversa no final, entende? Então, assim, no México, fui detido, já chegando no México, porque lá eles achavam que eu não podia me vestir assim, né? E daí eu digo, mas eu só tenho essa vestimenta, eu disse, né? E daí, longo interrogatório, pronto, falei ao povo na praça pública, falei ao povo na televisão, falei no México. Exato. 4 meses eu fiquei no México, visitei vários estados, Cuernavaca, Guadalajara, Saltillo, enfim. Em cada país sempre tem essa encrenca, que eles ficavam na época, agora que o tempo passou. Eu falei muito na mídia, já geralmente, já não me... Depois que eu passei aqui no Brasil passei por um processo de falsidade ideológica, que se arrastou 10 anos na Polícia Federal, na Justiça Federal, até que finalmente no ano 2000, dia 24 do ano 2000, reconheceram oficialmente meu nome como Henri Cristo. Henrique, pela justiça, né? Tudo certo. Exatamente, aí finalmente sossegaram. Exato. Henri, agora o pessoal te deixou em paz aí, finalmente, né? Exato. Henri, eu tenho algumas perguntas aqui dos ouvintes aqui ao vivo acompanhando a rádio. Lembrando que perguntas dos ouvintes aqui, né? É claro que muitas perguntas. Às vezes a pessoa pergunta o que quer, mas às vezes é uma dúvida também que a pessoa tem, não é mesmo? Ali... E às vezes eu também posso responder o que eu quero, né? Exatamente. Então vamos lá. A pergunta aqui do nosso pessoal aí do Brasil, lá de Santos, em São Paulo, um abraço lá pro Eronildo Revolta, um outro ouvinte enviou lá, como você afirma Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Esse texto foi eliminado depois de ter sido concluído que foi uma interpolação introduzida. Pai é o Supremo Criador do Universo. Isso não dá para mudar. É eterno. Ele é o Senhor. Repito de novo o que eu falei ainda há pouco. Ele é o único ser incriado. Ele não tem mãe. O único ser incriado, quer dizer, não tem mãe. O único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, o único Senhor do universo. Então, muito bem. Agora, filho, ninguém é obrigado que estou aqui eu. Isso não depende de crença ou de descrença. Ou é ou não é? Eu sou o mesmo que fui crucificado, que disse há 2000 anos que ia voltar. Muito bem. Depois da minha despedida, ainda passo uma mensagem para aqueles que quiserem me ouvir, se Deus permitir e o tempo. Muito bem. Agora, então, o Espírito Santo é o Espírito da minha companheira nos tempos da primogenitura, que não reencarna mais. Se convenceu não chamar de não tem nada a ver com as outras trindades inventadas por embustólogos, falcatrólogos. Eu estou falando que a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ninguém pode matar, ninguém pode destruir. É uma realidade, não existe teólogo, embustólogo, não, isso é uma realidade, pronto. Entendi. Outra pergunta aqui, que é até uma dúvida pessoal e uma dúvida aí dos pastores de igreja evangélica, inclusive vou mandar um abraço pro meu tio Giovanni, pra minha mãe Zilda, pai Norberto, Leila, todo mundo que está ouvindo essa entrevista aí. Nós temos realmente uma audiência muito grande nesse momento aqui na Rádio Mais Brasil UK, no Brasil, na Inglaterra, na Irlanda, também aqui no País de Gales, a galera mandando muita mensagem. A dúvida é a seguinte: qual que é a relação do Henri Cristo, qual que é a opinião do Henri Cristo para com as igrejas evangélicas? Bem, então presta atenção. Eu tenho que falar a verdade. Eu não posso passar a mão na cabeça de ninguém. Há 2000 anos eu disse que antes de mim viriam muitos falsos profetas. Eu disse, ai e vigiai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos até os eleitos, se possível fosse. Mateus 24, versículo 5 e 24. No versículo 5 é que eu falo que eles virem em meu nome. Então eles vieram fundar essas igrejas todas, era poucas, para chantagear o dízimo do salário dos incautos e para vender feijão, grão de feijão por R$1.000, até tem um aqui que ofereceu pastor. Enfim, essas coisas tão absurdas.
e que os cristãos autênticos, os cristãos verdadeiros, autênticos cristãos, que são menos de 1%, eles fazem o que eu disse, Adriano. Eu não vou nas igrejas. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo, vê o que se faz, você já pensou. Mateus 6, versículo 6. Então, todas essas igrejas que inventaram, claro, é um negócio, são empresas, que aqui no Brasil, além de serem empresas, a diferença entre elas e as outras empresas mercantilistas é que elas não pagam tributo. Essa é a diferença única. E que elas vendem uma mercadoria que elas não têm. E a opinião sobre os pastores de igreja, Henry? Os pastores que realmente fazem um belo trabalho na comunidade, tiram viciados da rua, fazem todo tipo todo trabalho para, né, evangelizar um cidadão, uma cidadã, para colocar ali nos rumos da Bíblia. Qual que é a sua opinião sobre os pastores de igreja? Se eles não mentissem tanto, não enganassem tanto, não teria ninguém pedindo esmola na rua. Daí eles teriam sobrevivência de forma digna, mas de tanto mentirem, de tanto enganarem, de tanto desencaminhar o ser humano por caminho da luz, eles acabam sobrando essas desgraças todas, que eles então, para fingir-se de bom, para fingir-se de santo, eles vão lá fingindo, dão uma migalha daquilo que roubaram dele. Só para ter uma ideia, então, tu já fiz essa pergunta, então veja bem como é que vivem eles. Esses que fingem da esmola. Aviões, compram um avião novinho, viajam de um país para outro de avião, e eles têm arapucas de todo tipo. Olha, aqui no Brasil tem um fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, que ele, o Pedro Macedo, ele simplesmente é bilionário. Uma vez saiu numa revista aí que ele era o mais rico do Brasil, uma coisa assim. Peraí, eu não tenho nada contra a riqueza. Só que eu estou respondendo pergunta e mostrando que não existe aquela história da igreja da prosperidade. Eu ensinei há 2 anos, e o que eu ensinei tem que continuar valendo, senão não são cristãos. Entendeu isso? Bem respondido. Uma outra pergunta que a gente tem do ouvinte. Só um minutinho, esqueci de falar uma coisa. Não deixei nenhum pastor aqui na terra. Eu disse, eu sou o único pastor, o bom pastor. Eles que inventaram pastores, entende? Eles inventaram esse título falso, e que eles usam para enganar para pessoas. Olha, o pastor. E conseguiram até asposamente oficializar esse título aqui no Brasil. Mas o pastor não, como tem pessoas aí que estão precisando de uma palavra de Deus, né, que é o seu pai, uma palavra amiga, uma palavra para sair ali do vício, não é bom ter pastores de boa índole no meio da sociedade? Bom, eu só sei te responder essa pergunta, que não precisaria de nada disso que tu está falando. Se já nos primórdios, eu quero ver qual é um desses impostores que se diz pastor, que diz para a ovelha enganada, tu não precisa vir aqui, vai rezar no quarto com a porta fechada. Foi assim que Cristo mandou. Não tem um deles. Aqui em Brasília, uma vez eu falei com uma mulher, uma corretora de imóveis, né? Uma pessoa até instruída, no plano, digamos, acadêmico. Ela disse para mim assim, eu disse para ela que para orar no quarto, a porta fechada, falar com o pai diretamente, ali não tem barulheira nenhuma, é tu e ele. Né? Como está em Mateus 6, versículo 6. Aí ela pegou e foi toda assanhada, contente. Mas é mesmo, é assim, tu tem que orar no quarto, fala com o pai. Por que vai falar com o pastor? Fala com um homem que é um pecador que só quer pensar no dízimo do teu salário. Fala com o pai diretamente. Aí ela foi falar para o pastor. Sabe o que ele disse para ela? Pastor, não, você tem que vir aqui congregar. Só faltou dizer, tem que vir aqui acochar o cabresto. Né? Ela voltou a minha pergunta depois, mas o pastor disse que a gente tem que ir lá para congregar. Se tu tens contato diretamente com Deus, tu precisa de algum pastor, tu ora como eu disse há 2 mil anos, no quarto com a porta fechada. Por que com a porta fechada? Para ninguém interromper. Né? Okay. A gente fala com ele. Né? E daí ele te vê, te abençoa e tu tem uma vida nova. Cada vez que tu sair de casa para o trânsito, se tu invocar teu Pai Celeste no quarto com a porta fechada, tu vais transitar seguro, tranquilo.
tens a proteção dele, que tem toda a minha paz. Pronto. Então, já que nós estamos falando aí, então, sobre, né, coisas boas aí, você falar direto com Deus e não com o pastor, como você está dizendo, a pergunta da Vanderly Belo aqui, daqui de Londres, um abraço para Vanderly, ela perguntou aqui, primeiramente, que você se mudou de Curitiba. Por quê? Porque você fazia várias carreatas lá em Curitiba e a cidade parava, né? Explicaram. Em Curitiba, meu pai disse, quando cheguei no Brasil, quando eu fundei a SOST, por ordem do Altíssimo, foi instituída dia 28 de fevereiro de 82 e oficializada, formalizada em Curitiba naquele mesmo ano. Muito bem. Então, quando eu fundei, o senhor disse que eu tinha que ficar em Curitiba e para Curitiba, por ela nascer em Belém, mas transferindo para Curitiba e ficar lá em Curitiba, que é a capital mais alta do país, depois da Federal. Eu ficar lá até que terminasse a minha reprovação, a parte de ser falsidade ideológica, de duvidarem da minha identidade, até que as autoridades constituídas me reconhecessem como Henrique Cristo. Então, a cidade está mais alta para você ficar mais perto de Deus. Justamente, pela mesma razão que Deus chamou na montanha, pela mesma razão que Moisés foi falar numa... Aí depois ele disse que só quando tivesse já com o meu nome legalizado, é que eu poderia me transferir para cá. Mas no Estatuto da SOS já está escrito, desde os primórdios, se você quiser pode solicitar, ela te manda uma cópia, que a sede seria provisoriamente em Curitiba e que depois seria definitivamente em Brasília, que é a Nova Jerusalém do Apocalipse 21. Ninguém é obrigado a crer. Então hoje você reside em Brasília, ok. Outra pergunta aqui da Vanderly é o seguinte, você faz caridades para as pessoas que precisam? Mas lógico, aliás eu não faço caridade. Eu dou a elas o direito de não ser pedinte. Eu dou a elas o direito de não ser esmoleiro, não ser mendigo. Eu ensino elas a conectar com o Pai, e Ele é generoso, bondoso, Ele derrama sobre elas bênçãos, e daí não precisa mais estender a mão. Essa é a maior caridade do que dar uma sopinha, como fazem os sem vergonhas aí, para mostrar, em nome de Jesus, uma colherinha de sopa. E depois a pessoa continua naquela miséria. Então, eu dou da parte do Pai o poder. Eu não tenho um seguidor desempregado. Não tenho nenhum seguidor que... Então, coisa material, você não dá nada para ninguém. Eu dou amor de Deus. Você não tem? Eu não tenho... outra coisa, já fiz essa pergunta? Não, tem uma pergunta, inclusive, aqui. De onde vem o dinheiro do sustento do Henrique Cristo? Espera um pouquinho. Primeiro explicando que meu pai disse que como ele não é mendigo, eu não posso pedir nada de ninguém. Como ele não é chantagista, eu não posso chantagear o dízimo de ninguém. E como ele não é mercantilista da fé, eu não posso vender nada para ninguém. Então, eu vivo só para obedecer o Pai. Preste bem atenção. Então, daí quando perguntam do que eu vivo, os filhos de Deus que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, quando eles me veem, eles me reconhecem. E daí se tornam integrantes da confraria dos beneméritos anônimos. São as pessoas agora mesmo, agora mesmo, se uma pessoa está me vendo em algum lugar, pode olhar lá, fizeram aqui no Brasil, Deus me inspirou a fazer uma palavrinha de 3 letras, Pix. A pessoa vai lá, procura um erguido e manda o Pix para a SOS. E ali ela se integra. Aí todo mês ela sente essa necessidade, pela alegria de participar da formalização e da consolidação do reino de Deus na terra. E elas se sentem bem, porque elas sabem que eu não peço nada. Os meus detratores falam, o Miro não pede nada, o Miro não vende nada, não chantageia o dízimo. Mas pena que ele disse que é Cristo. Então eles queriam que eu dissesse que eu sou o quê? Quem queria que eu dissesse? Que eu seria o Daniel. Quem eles queriam? Eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. E Cristo quer dizer ungido. Meu pai me ungiu lá em Santiago do Chile, em 1979. Lá que ele me ungiu. Até lá eu era profeta do cosmos. Eu falava só do cosmos. Foi de lá de Santiago do Chile em diante que eu passei a falar do Senhor do Universo, do Criador Supremo. Eu passei a explicar. Daqui a pouco, ele responder mais uma pergunta e depois pedir ao Pai a bênção e uma mensagem para os filhos dele. Também aprendendo aí com o Henrique Cristo, Leila, Giovanni, olha aqui o pessoal perguntando do salário do staff, o Henrique já falou que todo mundo é voluntário, né, Henrique? I'm sorry, do not speak English. Quais línguas você fala?
só falo português, que é o neo-aramaico, minha língua nativa, espanhol, porque eu falei em todos os países da habla espanhol, e francês, porque eu fui obrigado a falar para sobreviver na França. Lá eu falo francês, não como os acadêmicos. Lá eu, na praça pública, tenho que falar em francês para eles se acercarem a mim. As primeiras palavras que eu falei para o povo francês em francês foi avec ma mãe, mon père guérit les malades. Com as minhas mãos, meu pai cura os enfermos. Daí eles se acercavam. Tem foto, se você lá na internet tem foto dos jornais de lá, pode olhar lá, tem várias fotos dos jornais lá falando. O povo comigo na praça, na França, em Amiens, em várias praças. Pode olhar lá. Henry, a pergunta que o pessoal não para de perguntar é a mesma. Deixa eu informar para essas pessoas que estão aí escutando, que eu não pude falar com elas, um site onde podem encontrar esses jornais todos. Pessoal, a história completa está no livro Despertador Explosivo, volume 1, ó, repleto de... Gratuito. Gratuitamente para download nos sites www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Lá pode obter todas as informações, ver as fotos lá, quando eu estava na França, jovem ainda, com 32 anos. Né? É o seguinte, quando acabar a live, vou colocar o link em todas as redes sociais, pode ficar tranquilo, viu? Perfeito. Outra coisa aqui, de onde você mora em Brasília, num terreno aí maravilhoso, né, que eu tenho acompanhado, de onde vem o sistema do Henri Cristo? Eu não entendi, se puder repetir. Você mora em Brasília, num terreno maravilhoso, você tem as discípulas aí que acompanham você 24 horas por dia. De onde vem o sustento do Henri Cristo? Eu resido aqui na sede do Reino de Deus. Porque é de Deus, foi ele que mandou comprar, está no estatuto. No estatuto da SOST está também claro que eu não peço nada de ninguém. Está bem claro que eu não posso me envolver em política. Está bem claro que meus discípulos são todos voluntários. Aqui ninguém manda salário. Há muitos anos comigo. Só assim não é que faz. Um convite está com mais de 20 anos comigo, uns 30. Muito bem. Então eu não dependo de pedir esmola nada. Os filhos de Deus, reitero uma vez mais, eles vêm, ouvem, porque eu disse pela minha voz, meu rebanho reconhecer-me-ia, eles me ouvem e sentem aquela vontade íntima, no fórum íntimo, de participar. Daí eles vão lá no Pix, modernamente agora tem o Pix. O pessoal te manda doações através do Pix. A chave do Pix que inventaram agora, tão interessante. O PayPal, que é para o mundo todo. Tal de PayPal, eu não entendo isso. Um tal de PayPal que ela falou. PayPal. PayPal. Então você falou que no mundo inteiro, PayPal. É só Brasil, por enquanto. Então, o pessoal está perguntando aqui, Henri, como você recebe doações através do PayPal, no Pix aí, né, na transferência bancária, se um grande empresário decidir doar dinheiro para você, um empresário desconhecido, você aceita? Claro, não. É anônimo, meu filho, tem a confraria dos anônimos, dos beneméritos anônimos. Eles fazem, lá tem muitos, a maioria eu não conheço. Mas é para Sochi, não? Mas não é para mim. Não é para mim, tá me ouvindo bem, meu filho? Não é para mim, eu não tenho conta bancária, em nome da SOST, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, que formalização do Reino de Deus na Terra, para quem quiser entender. Fiquem à vontade. Ok, muito obrigado, Henri. Para finalizar aqui, eu tenho aqui, para terminar com a brincadeira, para ficar um clima mais legal, inclusive é véspera de feriado aqui na Inglaterra, amanhã é feriado aqui, é Bank Holiday Weekend aqui no Reino Unido. Quais são os hobbies aí do Henri Cristo? Porque você não deve ficar nesse trono aí o dia todo, né, Henri? O que você faz aí no seu dia a dia? Poxa, olha que pergunta, mas eu tenho que passar uma mensagem, pedir uma bênção. Sabe, explicou o seguinte, no dia a dia eu recebo as audiências, confiro os textos, que eu não posso deixar sair nada daqui sem passar pelos meus olhos, tá? Eu recebo as audiências, ajudo dou orientação para as pessoas que me pedem, que tem pessoas que vivem lá fora, em Belém, no Pará, até na França, no Portugal, que estão ligados a mim. Então, agora, quando eu tinha tempo, eu jogava um jogo que, aliás, nasceu aí na Inglaterra, sinuca. Você é sinuquinha. Ultimamente eu não tenho mais tempo para isso, tá? Bem, agora é o seguinte,
Por mim, eu ficar o resto da tarde falando contigo, mas eu tenho que terminar, pedir uma bênção. Exercícios físicos também. Exercício físico, eu sou obrigado a fazer, né? Uma só. Toma sol, claro, meia hora de sol no mínimo tem por dia. E exercício físico tem que fazer, porque eu tenho que proteger o meu único patrimônio, que é o meu corpo. Meu único patrimônio, meu único bem material é o meu corpo, ainda emprestado pela minha mãe terra. Então eu tenho que cuidar dele, não só na alimentação, mas... Você é vegetariano, sim? Sim. Vegetariano. Desde 76. Bom, agora é o seguinte, eu vou pedir o pai a bênção. E por último, a Lara vai falar do livros de novo. A Lara vai explicando, eu acho que ela vai falar agora. Rapidinho, eu vou pedir o pai a bênção, porque não estamos só aqui, tem milhares de pessoas no TikTok que estão me escutando também, tá? Antes da bênção aí, Henri, muito obrigado, viu? Pelo seu tempo aqui, mais de hora de conversa. A Rádio Mais Brasil UK fica aí à disposição aqui do Henri Cristo, a hora que se você quiser divulgar tudo que você quiser aí, pode falar aqui com o Neto Brasil, com toda a equipe aqui, que nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Quando vieres ao Brasil, venha me ver aqui. Oi, eu vou visitar, vamos tomar um... Eu vou daí depois pedir a bênção, mas antes eu vou passar uma mensagem. Se ficar no ar, o senhor veio e abençoa, tá? Oi, vamos fazer o seguinte, quando eu for aí, porque eu sou de Goiânia, então é pertinho de Brasília, correto? Então nós vamos tomar um chá inglês nós dois, beleza? De se pensar, né? Um chá inglês, né? Vamos ver. É uma tisana em francês. É isso aí, muito obrigado. Tá bom. Então, essa mensagem, depois eu vou pedir o pai a vez, tá? E a minha pequena mensagem. Então, pessoal, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaWeb@gmail.com e acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível gratuitamente para download o livro Despertador Explosivo, volume 1, repleto de fotos. E volume 2. Maravilha. Tudo aqui também. Isso, todo olho verá aqui em Brasília. Agora fiquem com a mensagem do Henri Abes. Ok. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas aflorarem os olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz cujos raios se aclaram, a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me, eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem vendavais da sorte e já não souberes onde inclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsidade de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoar no coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito.
Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo já vai falar, a alma recorre a mim, eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires do sentimento dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma. Eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse, pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor Deus, formalizado pela SOST. Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Inri. Inri é o meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu vos falo que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Agora o Pai pedir a bênção ao Pai, para todos que querem participar, põem as mãos assim, olhos bem abertos, eu invoco o Pai. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos, até sempre. E até sempre também para ti, meu filho, Brasil Neto, né? Brasil Neto, muito bem. Até sempre. Brasil, um abraço para você, Henrique Cristo, muito obrigado. Um dia abençoado para todos vocês ouvintes aí. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henrique Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse Henrique Cristo, todo olho verá.